Conjunção Vênus-Régulus, Júpiter é lua crescente de 23 de setembro de 2017. O evento acontece porque Júpiter e Vênus, os dois planetas mais brilhantes do firmamento, estão em conjunção e o alinhamento será em 23 de setembro de 2017. O fenômeno faz com que dois corpos celestes, que estão distantes, pareçam estar próximos quando observados da Terra. Nada a ver com Apocalipse. O asteroide Florença, um dos gigantes, passará perto da Terra na sexta-feira, 1 de setembro de 2017, sem perigo de impacto. Tem 4 a 9 quilômetros de diâmetro, e representa uma valiosa oportunidade para especialistas observar e analisar, fala Juscelino Luz. Alinhados também com a Lua, o conjunto formou um falso cruzeiro do oeste, segundo astrônomos. A cruz pode ser vista logo no pôr do sol, olhando para o oeste. O encontro astronômico será registrado no dia 23 de setembro de 2017, com a Lua mudando rápido de posição. A conjunção de Júpiter, Vênus, a estrela Régulus e a Lua possibilitou o falso cruzeiro do oeste. Além do descanso, o fim de semana reserva um belo evento para os amantes de astronomia. No sábado, de 23 de setembro de 2017, poderemos ver uma formação, com o aspecto de uma cruz, gerada pela posição no céu da Lua, dos planetas Júpiter e Vênus e da estrela Régulus, Pequeno Rei, a principal, Alfa, da constelação de Leão. Profecias do Apocalipse para dia 23 de setembro de 2017. Se eu cito esses dois versículos do Apocalipse: uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12, 1. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. A mulher vestida do sol representa a Igreja de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé, o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Os capítulos 12, 13 e 14 são o centro do Apocalipse. Esses capítulos têm particularidades, e não estão em nenhum ciclo de 7. No livro do Apocalipse há vários ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 pragas. Porém, os capítulos 12, 13 e 14 propositalmente não estão em lugar algum dos ciclos de 7. Mas, por que esses capítulos estão bem no centro no livro do Apocalipse? Resposta simples e óbvia. Porque são os capítulos da mensagem central e principal do livro do Apocalipse. A profecia começa em Gênesis 13:15 e termina em Apocalipse 14. É importantíssimo compreender esse detalhe. O apóstolo João teve essa contemplação, essa visão do livro do Apocalipse na ilha de Patmos, uma pequena ilha grega do Dodecaneso, no Egeu Meridional, situada a mais ou menos 55 quilômetros da costa da Turquia, no Mar Egeu. Essa ilha era desabitada, uma ilha penal do Império Romano. Era para essa ilha em Patmos que os romanos mandavam os marginais, os bandidos, as pessoas que eles queriam que morressem. E mandaram o apóstolo João para esse lugar, pensando que lá seria o fim dele. Os romanos o mandaram para morrer na ilha de Patmos. Pois, o tiro saiu pela culatra. Porque a ilha de Patmos tornou-se para o apóstolo João a porta do céu. O eterno Deus abriu a porta do céu para João e ele contemplou cenas que jamais alguém sequer imaginou e contemplou. E, foi lá, nessa ilha de maldição, que João, o apóstolo do amor, teve um encontro real e sobrenatural, teve comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus o Cristo. Essa é uma das preocupações, das que relatam, o dia 23 de setembro de 2017. Juscelino Luz diz que Vênus, mais brilhante que Júpiter, estará no topo da cruz, tendo Régulus como seu braço direito. Aqueles que tiverem telescópios, mesmo que de pequeno porte, poderão observar Vênus, em fase crescente, como a Lua, com uma forma parecida com a da Lua, devido ao modo como o Sol os está iluminando. Apesar de não se apresentar muito alto em relação ao horizonte, esse acontecimento poderá ser apreciado em todo o território nacional. Porém, quanto mais formos para o oeste, a cruz aparecerá progressivamente deformada.
Juscelino fala que diz que Vênus, mais brilhante que Júpiter, estará no topo da cruz, tendo Régulus como seu braço direito. Aqueles que tiverem telescópios, mesmo que de pequeno porte, poderão observar Vênus, em fase crescente, como a Lua, com uma forma parecida com a da Lua, devido ao modo como o Sol os está iluminando. Apesar de não se apresentar muito alto em relação ao horizonte, esse acontecimento poderá ser apreciado em todo o território nacional. Porém, quanto mais formos para o oeste, a cruz aparecerá progressivamente deformada, relata. Ele lembra ainda que é preciso, em qualquer local que a pessoa estiver, que não haja grandes obstáculos, como, por exemplo, casas e morros, nessa direção. Como a Lua estará saindo da fase nova, ela será visível como a forma de uma fina foice brilhante iluminada pelo Sol. Em locais pouco iluminados, será possível apreciar a luz cinzenta do restante de seu disco, que nada mais é do que a luz do Sol refletida pela Terra sobre o nosso satélite natural, esclarece. Lua crescente Vênus. A Lua e Vênus estavam tão próximos, que se encaixam no mesmo campo de visão de um telescópio refrator 80 mm. A forma crescente de Vênus se torna ainda mais pronunciada nas noites à frente na medida em que o planeta se move em direção à conjunção inferior, ou seja, quase diretamente entre a Terra e o Sol. Sugerimos também que as pessoas observem a mesma região do céu na noite seguinte, para que constatem facilmente o deslocamento da Lua em 24 horas, 13º na abóbada celeste, devido à sua translação em torno da Terra. Esse movimento é que responde por seu deslocamento mensal no céu no sentido oeste-leste, diz. Fique tranquilo que o planeta não vai acabar nessa data, somente daqui a 4 bilhões e 165 milhões de anos, quando o impacto inevitável, Andrômeda que se aproxima a 480 mil km por hora, e talvez, até lá o ser humano possa ter uma solução melhor para sobreviver. Enquanto isso temos que tranquilizar os grandes intelectos das bombas atômicas, químicas e biológicas, pois, essa é a segunda maneira de causar um caos planetário. E por outro lado pedirmos aos nossos amigos astrofísicos que fiquem de olho no céu e que criem proteções contra objetos externos, tais como cometas, asteroides, raios eletromagnéticos, diz Juscelino Luz. A situação é tão crítica que chega-se a misturar profecias, adivinhações, previsões do futuro e até imposições de casamentos, negócios e viagens, tudo no mesmo